A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, podendo ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda é possível comprar livros através de sebos, caso queiram algum valor mais barato. Eu vejo através do sebo qual o valor e vocês me passam o valor ou então eu gero o boleto para que possam pagá-lo. Chegando o livro, poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal se já não o tenham feito. E também tornem-se membro aqui do canal. Há diversos valores para diversas finalidades. Faça você também como o Adilson e a Márcia. Agradeço em especial a Lena, que nos comprou este livro. A Rebelião das Massas, que agora podemos ouvir. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada pela presença, pelos comentários e também por este livro. E obrigada a todos também pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Oitavo. Por que as massas intervêm em tudo? E por que só intervêm violentamente? Ficamos em que aconteceu algo sobremodo paradoxal, mas que em verdade era naturalíssimo. De tanto se mostrarem abertos mundo e vida ao homem medíocre, a alma fechou-se para ele. Pois bem, eu sustento que nessa obliteração das almas médias consiste a rebeldia das massas em que, por sua vez, consiste o gigantesco problema hoje levantado para a humanidade. Já sei que muitos dos que me leem não pensam como eu. Também isto é naturalíssimo, e confirma o teorema, pois ainda que em definitivo minha opinião fosse errônea, sempre ficaria o fato de que muitos destes leitores discrepantes não pensaram 5 minutos sobre tão complexa matéria. Como poderiam pensar como eu? Mas ao supor-se com direito a ter uma opinião sobre o assunto sem prévio esforço para forjá-la, manifestam seu exemplar senhorio ao modo absurdo de ser homem que eu chamei massa rebelde. Isso é precisamente ter obliterada hermética a alma. Neste caso, tratar-se-ia de hermetismo intelectual. A pessoa encontra-se com um repertório de ideias dentro de si. Decide contentar-se com elas e considerar-se intelectualmente completa. Não sentindo nada de menos fora de si, instala-se definitivamente naquele repertório. Eis aí o mecanismo da obliteração. O homem-massa sente-se perfeito. Um homem de seleção, para sentir-se perfeito, necessita ser especialmente vaidoso, e a crença na sua perfeição não está consubstancialmente unida a ele. Não é ingênua, mas chega-lhe da sua vaidade e ainda para ele mesmo tem um caráter fictício,
imaginário e problemático. Por isso o vaidoso necessita dos demais, busca neles a confirmação da ideia que quer ter de si mesmo, de sorte que nem ainda neste caso mórbido, nem ainda cegado pela vaidade, consegue o homem nobre sentir-se em verdade completo. Contrariamente ao homem medíocre de nossos dias, ao novo Adão, não se lhe ocorre duvidar de sua própria plenitude. Sua confiança em si é, como de Adão, paradisíaca. O hermetismo nato de sua alma lhe impede o que seria condição prévia para descobrir a sua insuficiência: comparar-se com outros seres. Comparar-se seria sair um pouco de si mesmo e trasladar-se ao próximo. Mas a alma medíocre é incapaz de transmigrações, esporte supremo. Encontramo-nos, pois, com a mesma diferença que eternamente existe entre o tolo e o perspicaz. Este, o perspicaz, surpreende-se a si mesmo sempre a 2 passos de ser tolo. Por isso faz um esforço para escapar à iminente tolice, e neste esforço consiste a inteligência. O tolo, ao contrário, não suspeita de si mesmo, julga-se discretíssimo. E daí a invejável tranquilidade com que o nécio se assenta e instala em sua inépcia. Como esses insetos que não há maneira de extrair do orifício em que habitam, não há modo de desalojar o tolo de sua tolice, levá-lo de passeio um pouco além da sua cegueira e obrigá-lo a que contraste a sua visão grosseira habitual com outros modos de ver mais sutis. O tolo é vitalício e impermeável. Por isso dizia Anatole France que o nécio é muito mais funesto que o malvado, porque o malvado descansa algumas vezes, o nécio jamais. Não se trata de que o homem-massa seja tolo, pelo contrário, o atual é mais esperto, tem mais capacidade intelectiva que o de nenhuma outra época. Mas essa capacidade não lhe serve de nada. A rigor, a vaga sensação de possuí-la apenas lhe serve para fechar-se mais a si mesmo e não usá-la. De uma vez para sempre, consagra ao sortimento de tópicos, prejuízos ou simplesmente vocábulos ocos que o acaso amontoou no seu interior e, com uma audácia que só se explica pela ingenuidade, impô-los-á por toda a parte. Isto é o que no primeiro capítulo enunciava eu como característico em nossa época. Não que o vulgar creia que é destacado e não vulgar, mas que o vulgar proclame e imponha o direito da vulgaridade, ou a vulgaridade como um direito. O império que sobre a vida pública hoje exerce a vulgaridade intelectual é talvez o fator da presente situação mais novo, menos assimilável a nada do pretérito. Pelo menos na história europeia até hoje, nunca o vulgo havia crido ter ideias sobre as coisas. Tinha crenças, tradições, experiências, provérbios, hábitos mentais, mas não se imaginava de posse de opiniões teóricas sobre o que as coisas são ou devem ser. Por exemplo, sobre política ou sobre literatura. Parecia-lhe bem ou mal o que o político projetava e fazia. Dava ou retirava a sua adesão, mas a sua atitude reduzia-se a repercutir, positiva ou negativamente, a ação criadora de outros. Nunca se lhe ocorreu opor às ideias do político outras suas. Nem sequer julgar as ideias do político do tribunal de outras ideias que cria possuir. A mesma coisa em arte e nas demais ordens da vida pública. Uma inata consciência de sua limitação, de não estar qualificado para teorizar, vedava-o completamente. A consequência automática disto era que o vulgo não pensava nem de longe decidir em quase nenhuma das atividades públicas que, em sua maior parte, são de índole teórica. Hoje, pelo contrário, o homem médio tem as ideias mais taxativas sobre quanto acontece e deve acontecer no universo. Por isso perdeu o uso da audição. Para que ouvir, se já tem dentro de si o que necessita? Já não é época de ouvir, mas pelo contrário, de julgar, de sentenciar e de decidir. Não há questão de vida pública em que não intervenha, cego e surdo como é, impondo as suas opiniões. Mas não é isto uma vantagem?
não representa um progresso enorme que as massas tenham ideias, quer dizer, que sejam cultas? De maneira alguma. As ideias deste homem médio não são autenticamente ideias. Nem sua posse é cultura, não. A ideia é um xeque-mate à verdade. Quem queira ter ideias necessita antes dispor-se a querer a verdade e aceitar as regras do jogo que ela imponha. Não vale falar de ideias ou opiniões onde não se admite uma instância que a regula, uma série de normas às quais, na discussão, cabe apelar. Não vale falar de ideias ou opiniões onde não se admite uma instância que a regula, uma série de normas às quais, na discussão, cabe apelar. Estas normas são os princípios da cultura. Não me importa quais são ou quais sejam. O que digo é que não há cultura onde não há normas. Normas a que nossos próximos possam recorrer. E não há cultura onde não há princípios de legalidade civil a que apelar. Não há cultura onde não há acatamento de certas últimas posições intelectuais a que referir-se na disputa. Não há cultura quando as relações econômicas não são presididas por um regime de tráfico sob o qual possam amparar-se. E não há cultura onde as polêmicas estéticas não reconheçam a necessidade de justificar a obra de arte. Quando faltam todas essas coisas, não há cultura. Há, no sentido mais estrito da palavra, barbárie. Isto é, não tenhamos ilusões, o que começa a haver na Europa sob a progressiva rebelião das massas. O viajante que chega a um país bárbaro sabe que naquele território não regem princípios aos quais possa recorrer. Não há normas bárbaras propriamente ditas. A barbárie é a ausência de norma e de possível apelação. O mais e o menos de cultura mede-se pela maior ou menor precisão das normas. Onde há pouca, regulam estas a vida só grosso modo. Onde há muita, penetram até o pormenor no exercício de todas as atividades. A escassez da cultura intelectual espanhola, isto é, do cultivo ou exercício disciplinado do intelecto, manifesta-se não em que se saiba mais ou menos, mas na habitual falta de cautela e cuidados para ajustar-se à verdade que soem mostrar os que falam e escrevem. Não pois em que se acerte ou não, a verdade não está em nossa mão, mas na falta de escrúpulo que leva a não cumprir os requisitos elementais para acertar. Continuamos sendo o eterno padre da aldeia que rebate triunfante o maniqueu, sem haver procurado antes averiguar o que pensa o maniqueu. Qualquer pessoa pode perceber que na Europa, há alguns anos, começaram a acontecer coisas esquisitas. Para dar algum exemplo concreto destas coisas esquisitas, mencionarei certos movimentos políticos, como o sindicalismo e o fascismo. Não se diga que parecem esquisitos simplesmente porque são novos. O entusiasmo pela inovação é de tal modo ingênito no europeu que o levou a produzir a história mais inquieta de quantas se conhecem. Não se atribua, pois, o que estes novos fatos têm de esquisito ao que tem de novo, mas à estranhíssima bitola destas novidades. Sob a espécie de sindicalismo e fascismo, aparece pela primeira vez na Europa um tipo de homem que não quer dar razões nem quer ter razão, mas que simplesmente se mostra resolvido a impor as suas opiniões. Eis aqui o novo, o direito a não ter razão. A razão dá sem razão. Eu vejo nisso a manifestação mais palpável do novo modo de ser das massas, por haverem resolvido dirigir a sociedade sem ter capacidade para isso. Em sua conduta política revela-se a estrutura da alma nova da maneira mais crua e contundente, mas a chave está no hermetismo intelectual. O homem médio encontra-se com ideais dentro de si, mas carece da função de idear. Nem sequer suspeita qual é o elemento sutilíssimo em que as ideias vivem. Quer opinar, mas não quer aceitar as condições e supostos de todo opinar.
Daqui que suas ideias não sejam efetivamente senão apetites ou palavras, como os romances musicais. Ter uma ideia é crer que se possuem as razões dela, e é, portanto, crer que existe uma razão, um orbe de verdades inteligíveis. Idear, opinar, é uma mesma coisa como apelar a tal instância, submeter-se a ela, aceitar seu código e sua sentença. Crer, portanto, que a forma superior da convivência é o diálogo em que se discutem as razões de nossas ideias. Mas o homem-massa sentir-se-ia perdido se aceitasse a discussão e instintivamente repudia a obrigação de acatar essa instância suprema que se acha fora dele. Por isso, o novo é, na Europa, acabar com as discussões. E detesta-se toda forma de convivência que por si mesma implique acatamento de normas objetivas, desde a conversação até o parlamento, passando pela ciência. Isso quer dizer que se renuncia à convivência de cultura, que é uma convivência sob normas, e retrocede-se a uma convivência bárbara. Suprimem-se todos os trâmites normais e se vai diretamente à imposição do que se deseja. O hermetismo da alma, que, como vimos antes, propele a massa para que intervenha em toda a vida pública, leva também, inexoravelmente, a um procedimento único de intervenção, a ação direta. O dia em que se reconstrua a gênese do nosso tempo, advertir-se-á que as primeiras notas de sua peculiar melodia soaram naqueles grupos sindicalistas e realistas franceses por volta de 1900, inventores da maneira e da palavra ação direta. Perpetuamente o homem tem recorrido à violência. Às vezes este recurso era simplesmente um crime, e não nos interessa. Em outras, era a violência o meio a que recorria a quem havia esgotado todos os demais para defender a razão e a justiça que cria ter. Será muito lamentável que a condição humana leve volta e meia a esta forma de violência, mas é inegável que ela significa a maior homenagem à razão e à justiça. Tal violência não é outra coisa senão a razão exasperada. A força era, com efeito, a ultima ratio. Um pouco estupidamente, tem-se entendido com ironia esta expressão, que declara muito bem o prévio rendimento da força às normas racionais. A civilização não é outra coisa, senão um ensaio de reduzir a força à ultima ratio. Agora começamos a ver isto com bastante clareza, porque a ação direta consiste em inverter a ordem e proclamar a violência como prima ratio. A rigor, como única razão, ela é a norma que propõe a anulação de toda norma, que suprime tudo o que medeia entre nosso propósito e a sua imposição. É a carta magna da barbárie. Convém recordar que em todos os tempos, quando a massa, por um ou outro motivo, atuou na vida pública, o fez em forma de ação direta. Foi, pois, sempre o modo de operar natural às massas, e corrobora energicamente a tese deste ensaio o fato patente de que agora, quando a intervenção direta das massas na vida pública passou de casual e infrequente a ser normal, apareça a ação direta oficialmente como norma reconhecida. Toda a convivência humana vai caindo sob este novo regime em que se suprimem as instâncias indiretas. No trato social, suprime-se a boa educação. A literatura, como ação direta, constitui-se num insulto. As relações sexuais reduzem seus trâmites. Trâmites, normas, cortesia, usos intermediários, justiça, razão. De que veio inventar tudo isso? Criar tanta complicação? Tudo isso se resume numa palavra: civilização, que através da ideia de civis, o cidadão descobre a sua própria origem. Trata-se, com tudo isso, de fazer possível a cidade, a comunidade, a convivência. Por isso, se olhamos por dentro cada um desses instrumentos da civilização que acabo de enumerar, acharemos uma mesma entranha em todos. Todos, com efeito, supõem o desejo radical e progressivo de cada pessoa contar com as demais. Civilização é, antes de tudo, vontade de convivência.
É-se incivil e bárbaro na medida em que não se conte com os demais. A barbárie é tendência à dissociação, e assim todas as épocas bárbaras têm sido tempo de espalhamento humano, pululação de mínimos grupos separados e hostis. A barbárie é a tendência à dissociação, e assim todas as épocas bárbaras têm sido tempo de espalhamento humano, pululação de mínimos grupos separados e hostis. A forma que na política representou a mais alta vontade de convivência é a democracia liberal. Ela leva ao extremo a resolução de contar com o próximo e é protótipo da ação direta. O liberalismo é o princípio do direito político segundo o qual o poder público, não obstante ser onipotente, limita-se a si mesmo e procura, ainda à sua custa, deixar espaço no estado que lhe impera para que possam viver os que não pensam nem sentem como ele, quer dizer, como os mais fortes, como a maioria. O liberalismo, convém hoje recordar isto, é a suprema generosidade. É o direito que a maioria outorga à minoria e é, portanto, o mais nobre grito que soou no planeta. Proclama a decisão de conviver com o inimigo, mais ainda, com o inimigo débil. Era inverossímil que a espécie humana houvesse chegado a uma coisa tão bonita, tão paradoxal, tão elegante, tão acrobática e tão antinatural. Por isso, não deve surpreender que tão rapidamente pareça essa mesma espécie decidida a abandoná-la. É um exercício demasiado difícil e complicado para que se consolide na Terra. Conviver com o inimigo, governar com a oposição. Não começa a ser já incompreensível semelhante ternura? Nada acusa com maior clareza a fisionomia do presente, como o fato de que vão sendo tão poucos os países onde existe a oposição. Em quase todos, uma massa homogênea pesa sobre o poder público e esmaga, aniquila todo o grupo opositor. A massa, quem diria ao ver seu aspecto compacto e multitudinário, não deseja a convivência com o que não é ela. Odeia de morte o que não é ela.